Olá, cursistas! Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e nessa semana nós iremos falar da recreação e o jogo como instrumentos educacionais e sua importância para o aprimoramento e o desenvolvimento do indivíduo. O objetivo do estudo de nossa aula de hoje é realmente discutir sobre a criança e o brincar, os jogos, as brincadeiras na infância e a recreação e o jogo num contexto pedagógico. Vamos ainda refletir sobre o papel da prática da atividade física dentro da educação física escolar, a partir de uma concepção ampla de educação física, gente, que ultrapassa muito o ensino só do gesto motor. Vamos ainda problematizar também essa estreita relação entre o brincar e o jogar com o desenvolvimento da criança. Vamos destacar a importância do lúdico no processo ensino-aprendizagem e também falaremos um pouco sobre recreação e jogos. Para isso, já vou definir para vocês agora, alguns conceitos. Temos então que a recreação é a prática de atividades lúdicas, que envolve a espontaneidade, a liberdade de expressão, a criatividade, a alegria, o prazer de forma individual ou coletiva. As atividades recreativas envolvendo jogos, brinquedos e brincadeiras podem ser desenvolvidas nas escolas e no contexto escolar. Além dos aspectos citados, as atividades recreativas visam o desenvolvimento integral dos educandos nos aspectos cognitivos, afetivos, sociais e motores. Os jogos recreativos têm um papel muito importante para crianças entre 0 a 6 anos e também crianças do ensino fundamental. Quando jogados em grupos, os jogos recreativos melhoram o sentido de cooperação porque incentivam o trabalho em equipe, algo essencial em muitos postos de trabalho. Bom, pessoal, no âmbito da educação física, no entanto, frequentemente os jogos recreativos são associados a esportes somente como o futebol, o futsal, o vôlei e o basquete. Apesar disso, muitas vezes, os jogos recreativos não são esportes, porque eles não têm a vertente da competitividade. E o mais importante não é ganhar, e sim participar e se divertir. As atividades lúdicas devem proporcionar o desenvolvimento psicomotor, ou seja, o aspecto cognitivo e físico das crianças, facilitando assim a aprendizagem dos conteúdos que fazem parte do programa estipulado. Através do jogo, a criança ela compreende o mundo à sua volta, ela aprende regras, ela testa habilidades físicas, como correr, pular, aprender a ganhar também e a perder. A vantagem é que a aprendizagem ocorre enquanto a criança se diverte. Quando a criança brinca, ela elabora hipóteses para a resolução de seus problemas, busca alternativas para transformar a realidade, aprende sobre si mesmo e sobre o mundo que a cerca. Realiza seus sonhos, desejos, criando e recriando as situações que ajudam a satisfazer algumas necessidades interiores presentes. Experimenta emoções, ganha autoconfiança, aprende a reforçar seus laços afetivos, desenvolve a linguagem, cria oportunidades para o aprendizado e a criatividade e a comunicação da criança. Isso segundo Moles. A criança e o brincar, então, são contextos indissociáveis. O brincar é tão essencial à criança quanto o trabalho é para os adultos. Não se pode pensar ainda na ideia de ter uma criança sem dar-lhe tempo e proporcionar-lhes momentos de ser e de se sentir criança. A criança que não brinca, não aprende, não tem interesse, não tem entusiasmo, não demonstra, sim, sensibilidade e não desenvolve a afetividade. Daí a necessidade de compreender o brincar como uma linguagem infantil, uma maneira que as crianças pequenas utilizam para falar, não convencionalmente, mas para se expressar e demonstrar seus sentimentos, suas vontades e também suas inquietudes. O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através do brincar, ela aprende, ela experimenta o mundo, as possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação, organiza suas emoções. O que acontece? Às vezes os pais não têm conhecimento do valor da brincadeira para o seu filho. A ideia muitas vezes divulgada é então a de que o brincar seja somente um entretenimento, como se não tivesse outras utilidades mais importantes. O brincar, pessoal, ele desenvolve a aprendizagem da linguagem e a habilidade motora.
A brincadeira em grupo, ela favorece alguns princípios como compartilhar, a cooperação, a liderança, a competição e a obediência, principalmente às regras. O jogo, então, é uma forma da criança se expressar, já que é uma circunstância favorável, então, para manifestar seus sentimentos e desprazeres. Assim, um brinquedo, ele passa a ser a linguagem da criança. No ambiente escolar, então, a criança tem essa oportunidade de estar com outras crianças, de entender as diferenças e também aprender a socializar-se. Regras e normas são sempre válidas e cabíveis, mas deve-se tomar cuidado em quando e como elas são introduzidas no processo educativo. A negação repetitiva e sem fundamento coerente gera insatisfação nessa criança, desinteresse em aprender. O que chama a atenção é pensar que existem tantas escolas que focam somente na alfabetização e esquecem que a proposta pedagógica das pré-escolas deve ser desenvolvida eminentemente através de concepções voltadas para o brincar e o cuidar. Identidade e autonomia também são os eixos temáticos mais importantes referentes ao currículo da educação infantil. Além de contribuir para que a criança conheça a si mesma, e aos coleguinhas, ela permite ainda identificar-se como autônomo e completo, descobrindo as potencialidades e as dificuldades. Permite ainda ao educador uma intervenção mediada e transcendente. Para Montessori, em seus estudos, principalmente um estudo intitulado Pedagogia Científica, ela vem a dizer que a liberdade de expressão permite às crianças revelar suas qualidades e necessidades que permaneceriam ocultas ou mesmo recalcadas no ambiente hostil à atividade espontânea. Para essa educadora, o objetivo maior em educar crianças não é controlar a criança, e sim o ambiente onde essa criança está inserida. O que acontece? Com esse estudo e esse pensamento, o que nós pretendemos é realmente reavaliar nossas concepções acerca da criança e do brincar. Então, é brincando que a criança aprende, observa, que ela incorpora e é através de brincadeiras também que a criança vem expandir seu mundo e ampliar seus conhecimentos. Então, nesse sentido, ainda a autora Montessori, ela explica que façamos de conta que a criança é um operário e que a finalidade de seu trabalho é produzir o homem, porque o trabalho da criança não produz um objetivo material, mas ele cria a mesma humanidade, não uma raça, não uma casta, um grupo social, mas a humanidade inteira. O que acontece? Atualmente é inegável a importância do brincar no desenvolvimento social, o também emocional e cognitivo da criança. No entanto, e apesar do contrassenso que as crianças têm cada vez menos tempo para brincar, em prol das agendas assoberbadas e também de atividades extracurriculares e deveres escolares. O que acontece? A criança, muitas vezes tem muitas atividades e o brincar fica relegado para segundo plano. E a preocupação dos pais sempre recai em saber só se os filhos estão estudando ou não, sem perceberem que nenhuma criança desenvolverá todo o seu potencial se a brincadeira não fizer parte da sua vida, do seu cotidiano. Então, é importante frisar que o brincar e o jogar, não se resume a apenas às formas de divertimento e de prazer, mas são meios privilegiados da criança se expressar seus sentimentos e também aprender. Assim, nós temos que o jogo, ao ocorrer em situação sem pressão, em uma atmosfera de familiaridade, segurança emocional e ausência de tensão ou perigo, ele proporciona condições para a aprendizagem das normas sociais em situações de menor risco. A conduta lúdica oferece oportunidades para experimentar comportamento que em situações normais jamais seriam tentados pelo medo do erro ou da punição. Isso, segundo Kishimoto, que diz que o jogar tem que ser sem pressão, que a criança tem que se sentir num meio lúdico para ter uma segurança emocional e sem tensão. Por intermédio, então, da brincadeira, a criança explora, ela reflete sobre a realidade e a cultura na qual ela está inserida, interiorizando-a. A experimentação também dos diferentes papéis sociais, quando a criança faz, por exemplo, o papel de mãe ou de pai, de bombeiro, de super-homem,
através do faz de conta em geral, ainda permite à criança compreender o papel do adulto e aprender a comportar-se e a sentir como um adulto, constituindo-se como uma preparação para a entrada, no mundo dos adultos. A criança, ela procura, sim, conhecer o mundo e conhecer a si mesma. Por outro lado, através da brincadeira também, a criança tem a oportunidade de simular situações e conflitos da sua vida familiar e social. O que acontece? Isso permite uma expressão das suas emoções. Brincar, então, é uma forma segura das crianças ensinarem os seus medos, as suas angústias e a agressividade e de tentar elaborar e resolver os seus conflitos internos. Os jogos, no caso, nos quais está implícito o perder e o ganhar, permite também que a criança possa começar a trabalhar a questão da resistência à frustração. Aprender a lidar com esse sentimento é essencial para o seu equilíbrio emocional e também para o desenvolvimento da personalidade. Outro aspecto importante do brincar, pessoal, é o desenvolvimento do raciocínio, da atenção, da imaginação, da criatividade. Na medida em que as brincadeiras elas trazem novas linguagens, elas ajudam a criança a pensar. Bom, se quisermos pensar, a realidade de forma criativa, o brincar, então, vem desempenhar um papel igualmente importante na socialização da criança, permitindo-lhe aprender a partilhar, a cooperar, a comunicar e a relacionar-se. Desenvolve a noção de respeito por si e pelo outro, bem como sua autoimagem e também trabalha com sua autoestima. Nossa, os benefícios do brincar, como vocês já puderam perceber, são inúmeros, inesgotáveis. E é muito importante que os pais não esqueçam de definir na agenda da criança sempre um espaço diário para ela não fazer nada. É aí que surge o espaço para brincar, A brincadeira tem esse momento. Os pais, então, têm um papel fundamental no que diz respeito à preparação desse espaço, nessa seleção dos brinquedos e dos contextos a serem explorados, proporcionando então à criança um ambiente de qualidade e enriquecedor da imaginação infantil, que estimule assim as interações sociais com outras crianças, os próprios familiares e os amiguinhos. Importa ainda lembrar, pessoal, quando eu falo que enriquecedor, não significa proporcionar brinquedos caros, mas meios que vão permitir a exploração das diversas linguagens. Quais linguagens? A linguagem musical, corporal, gestual e ainda a linguagem escrita. O adulto, ele pode e deve participar na brincadeira, uma vez que o seu envolvimento não só estreita os laços afetivos com a criança, mas aumenta o seu nível de interesse e motivação. Na interação, o adulto tem a oportunidade de conter e ajudar a criança na elaboração das suas inquietações que surgirem porventura durante o momento da brincadeira. Bem como o adulto ainda enriquece e estimula a imaginação da criança, despertando-lhe ideias e questionando para a descoberta de soluções. O desenvolvimento da criança, então, está intimamente ligado às experiências vivenciadas por ela no seu meio social, onde está inserida. Nas brincadeiras e jogos, a criança participa da construção do mundo e progressivamente ela vai adquirindo conhecimentos, experiências, pois o jogo ele é mais do que uma simples diversão. Ele é um poderoso instrumento para a aprendizagem das regras da boa convivência, como afirma Kishimoto. Segundo Kishimoto, o jogo, ao ocorrer em situações sem pressão, em atmosfera de familiaridade, segurança emocional e ausência de tensão ou perigo, proporciona condições para a aprendizagem das normas sociais em situações de menor risco. A conduta lúdica oferece oportunidades para experimentar comportamento que em situações normais jamais seriam tentados pelo medo do erro ou punição. Os jogos e as brincadeiras podem, então, ser consideradas atividades ricas em estímulos e capazes de proporcionar à criança se desenvolver em todas as dimensões da formação integral. Ainda no convívio, a criança ela amplia os seus laços afetivos entre elas e os adultos, promovendo o reconhecimento do outro, aprendendo a respeitar as origens socioculturais, as religiões, as etnias, os costumes, hábitos e valores. De acordo com Bruns, nós temos que
Procurar a essência da atividade lúdica é tentar redimensionar um fenômeno muito além do simples fato de diversão ou entretenimento. É tentar descobrir uma dimensão humana sem nunca perder de vista a integração do homem dentro do seu meio. E ir buscar nas suas raízes históricas e culturais a explicação para as aparências. Enfim, é ir buscar o seu significado dentro da produção coletiva dos homens vivendo em sociedade. O brincar, então, pessoal, favorece essa descoberta, ajudando a criança na concentração, na observação, memorização, imaginação, linguagem, percepção, enfim. Analisa, entre outros aspectos, indispensáveis ao convívio, proporcionando que ela descortine o mundo à sua volta e adquire competências e habilidades. O que nós podemos perceber? Atualmente, nós vivemos em um mundo totalmente dinâmico, onde os contextos históricos e também culturais se encontram em constante modificação. A criança está inserida nesse contexto e acaba sendo transformada a partir das experiências que elas vivenciam. Burgess, sobre esse aspecto ainda, ele ressalta que a criança nos desafia porque ela tem uma lógica que é toda sua, porque ela encontra maneiras peculiares e muito originais de se expressar, porque ela é capaz, através do brinquedo, do sonho e da fantasia, de viver em um mundo que é apenas seu. Outro desafio que as crianças nos fazem enfrentar é o de perceber o quanto são diferentes e que essa diferença não deve ser desprezada e nem levar-nos a tratá-las como desiguais. O que acontece? Através dos jogos e brincadeiras, é possível ainda ao docente observar e diagnosticar essa criança em um grupo ou mesmo individualmente. E assim, o professor pode avaliar o grau de desenvolvimento da criança, os valores, interesses, enfim, as necessidades, os conflitos dessa criança e os problemas enfrentados por ela. O professor é capaz de organizar, então, as brincadeiras de maneira diversificada. É necessário que o professor esteja seguro e conheça com antecedência cada jogo, o objetivo, as regras desse jogo, pois disso depende o trabalho mental do aluno. Afinal, o jogo tem por fim o papel de estimular e construir. Então, o que o professor deve fazer? Ele deve proporcionar às crianças a oportunidade de escolherem os temas, os papéis, os objetos, e os colegas também com quem eles querem brincar. Pois assim, as crianças desenvolvem as emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais. Entretanto, no momento lúdico, cabe sempre a intervenção do professor para orientar os alunos, ampliando sempre as capacidades e os conceitos sociais. Atualmente, o que a gente pode observar é que a utilização e a essência dos jogos, dos brinquedos, as brincadeiras, vem se perdendo, uma vez que as indústrias têm cada vez mais fabricado brinquedos informatizados e eletrônicos, tornando-os assim mais atraentes ao consumidor mirim. Tal perda de identidade desses jogos e brincadeiras no contexto do papel da escola e das políticas educativas e orientações gerais da vida em sociedade, o que acontece? A escola precisa dar oportunidade a todos os alunos para que eles desenvolvam, então, as potencialidades de forma democrática e não só seletiva, visando sempre o aprimoramento dos seres humanos. Além disso, é no ambiente escolar também que deve ser criado o intuito de estimular o aparecimento das potencialidades da criança. Deve ser aí, na escola, a criança deve ser estimulada e motivada, e sempre respeitando também o momento necessário para o amadurecimento dessa criança. Vamos falar um pouco sobre a recreação e o jogo no contexto pedagógico. O jogo, ele é concebido e utilizado no contexto educacional, para o atendimento de diferentes metodologias e finalidades. O estudo das vertentes permite a compreensão de concepções que sustentam ou negam o jogo, como recurso pedagógico. Para análise das tendências pedagógicas de jogo no contexto educacional, nós tomamos como referência básica, vou citar aqui, o texto do Eixo Brincar, publicado pelo MEC, o Ministério da Cultura, no ano de 1998. Nós temos, então, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, chamado também conhecido de RCNI. Esse material
foi divulgado e distribuído para análise de sugestões e resultou na versão final do que a gente conhece hoje, né, do Documento Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. No entanto, pessoal, o estudo do jogo não é recente. Desde o século XIX, estudiosos já assumiram, né, o jogo como um objeto de investigação e elaboraram, então, pesquisas que procuraram compreender e explicar a importância desse tipo de atividade na vida dos homens, também dos animais. Esse estudo, ele continua influenciando as tendências, as concepções atuais, né, sobre o jogo. Uma outra visão vem, então, conceber o jogo como um instrumento didático. O que acontece? Nessa perspectiva, a brincadeira é tratada como um meio preparatório para a aprendizagem e um domínio de conteúdos escolares das diferentes áreas. O que acontece? A intervenção do educador é diretiva e sua meta é desenvolver nas crianças habilidades escolares específicas, né, e noções previamente definidas, preparatórias para a aprendizagem de conteúdos. Então, os materiais, objetos, brinquedos pedagógicos, jogos didáticos e autoinstrutivos são oferecidos para o desenvolvimento da coordenação motora, né, da noção espaço-temporal da criança, o domínio das formas, as dimensões, as cores, letras, formas e números. Quando os objetivos instrucionais, que eu falei, né, são priorizados pelos educadores, esse documento ele ressalta, né, que essas contribuições são mais significativas, né, e acabam secundarizadas. Ainda o documento ressalta que não pode ser considerado como jogo ou brincadeira uma atividade cujos temas, os papéis, os objetivos, né, e as ações das crianças são definidas a priori pelo educador, mas para atingir algumas determinadas finalidades. O documento ainda, como componente participante da grade curricular da educação básica, né, da educação física, assumirá outra tarefa: inserir na cultura corporal do movimento a criança, né, formando um cidadão que vai produzir, reproduzir e transformar essa cultura e orientando na prática da aptidão física, do esporte, das atividades rítmicas, né, da dança, do jogo mesmo e da ginástica. Como enfatiza Beth, há de ser plena a integração que resultará na vivência de cultura corporal de movimento, né, tanto é cognitiva como social, afetiva e motora. Vale dizer então, gente, que essa integração é uma integração de personalidade. O que acontece? A educação física possui dessa forma uma tradição técnico-pedagógica de pelo menos um século e meio aí, né, de estratégias de ensino nos campos da ginástica, da recreação, do esporte e das atividades rítmicas e expressivas, tais como autotestagem, né, jogos de competição, cooperação, resolução de problemas, jogos de mímica e expressão corporal, grandes jogos, né, jogos rítmicos, exercícios em duplas, trios, com ou sem material, né, aulas com músicas, aulas historiadas, jogos pré-esportivos, gincanas, os campeonatos, enfim. Como afirma ainda Santin, pessoal, no material que nós trabalhamos, parece que o homem da ciência e da técnica, ele perdeu essa felicidade e alegria de viver. Então, a capacidade do brincar e a fertilidade da fantasia, da imaginação, são guiadas pelo impulso lúdico. Já a brincadeira, dentro de sala de aula, ela não pode ser utilizada como um meio de sedução, só para prender a atenção desse aluno, das crianças, né, nos conteúdos. Caso ela seja utilizada dessa forma, sem um eixo pedagógico, né, ela deixa de ser brincadeira e passa a ser uma outra atividade, que então é controlada, orientada e com finalidades explícitas. Propostas que usam, então, o jogo como atrativo apenas falseiam a realidade. São formas alienantes que visam alcançar os resultados pedagógicos. A brincadeira didatizada, como a gente chama, ela oculta, então, o objetivo de ensino e torna a aprendizagem involuntária e imperceptível. Uma prática educativa que se pauta só na aprendizagem significativa, ela explicita o objetivo didático para a criança e motiva a alcançá-lo de maneira voluntária e intencional, não precisando, né, de artifícios para se efetivar.
Então, o que acontece? A função da escola, das instituições educacionais, vem ser, então, preparar essa criança para as etapas de ensino posteriores, né? Por meio de exercícios repetitivos de prontidão, ou ainda utilizando a brincadeira como um simples recurso didático. E contraria, então, a existência do brincar como praxe social infantil, pois os objetivos não combinam, né, com a espontaneidade e a liberdade, que são valores presentes que devem ter, né, na atividade lúdica infantil. Então, pessoal, as posições dos autores que eu citei aqui, né, para vocês, e principalmente do Referencial Curricular Nacional, né, o RCNE, apontam para a sutileza da utilização, então, da brincadeira como um recurso pedagógico no contexto educacional e alerta para o cuidado que o professor deve ter para não descaracterizar nem o jogo e nem o trabalho escolar, mas utilizar ambos como recursos pedagógicos, garantindo as especificidades desses dois tipos de atividades. É possível também trabalhar o jogo dentro da sala de aula? Aí vocês me perguntam, é possível, professora? Sim. E o próprio documento que eu citei para vocês apresentam pistas ao indicar que o trabalho pedagógico na educação infantil, ele precisa contemplar desde atividades diretivas e dirigidas pelos professores, né, e os momentos não diretivos, né, não direcionados, que devem ser transformados aí em espaços de construção da autonomia, de exercício de imaginação, de criação, reelaboração da realidade e tomada principalmente da consciência, né, de si e do mundo. Apesar de a aprendizagem e o jogo eles serem atividades de naturezas diferentes, elas podem ser utilizadas de forma complementar. Que é isso? Colaborando ainda com a superação dessa falsa dicotomia, né, que a gente instalou aí na escola, onde o jogar e o aprender são atividades não conciliáveis. Essa tendência, né, que dicotomiza então o jogar do aprender, trata os momentos de aprendizagem com uma certa seriedade e torna esses diretivos, na maioria das vezes, né, as atividades lúdicas são tomadas só como um momento de descarga de energia daquele aluno, de recreio ou de descontração, né, e acontecem com frequência quando não se tem mais nada para fazer. Entende-se, então, que os professores, ao secundarizarem o jogo, eles estão deixando de explorar uma atividade que é considerada, então, por Vygotsky, né, como principal no período pré-escolar. Outros pesquisadores e estudiosos do jogo ainda concordam que quanto mais informações e conhecimentos a criança dominar, mais rico será o seu repertório nas atividades lúdicas. A riqueza e a fecundidade da dramatização dos temas, da escolha dos papéis, né, a utilização dos objetos, a organização do próprio espaço, tudo isso, a duração da atividade, tudo isso está estreitamente ligada à qualidade dessas informações vivenciadas, né, em outras áreas. Eu destaco aqui para o trabalho pedagógico com a literatura infantil, na hora da aula de arte, história, ciências, matemática, geografia, enfim, né? Por outro lado, quando a criança brinca, ela desenvolve as competências. Competências são essas quais, né? O pensamento, a própria vontade, a memória, a concentração, imaginação e desenvolve até a personalidade. Isso aí prepara para a realização de atividades produtivas e para o próprio mundo do trabalho. A proposta, então, de utilizar de forma complementar o jogo e as tarefas escolares exige do professor, né, por meio desse processo de estudo, uma mudança de concepção que o leve a aceitar a criança como um ser interativo, imaginativo e lúdico e descubra o potencial, né, do desenvolvimento que está por trás das brincadeiras e dos jogos. Uma outra vertente presente no contexto educacional interpreta ainda o jogo só como uma atividade recreativa. Isso é, né, uma ocasião lá que permite relaxamento, gasto de energia, né, que ficou acumulada dessas crianças, em razão dessas atividades passivas desenvolvidas na sala de aula. Os jogos e as brincadeiras, então, servem de momentos de descanso das atividades sérias, um meio de recuperação física e psicológica, preparando as crianças para essas novas etapas, né, do trabalho escolar. A brincadeira e o jogo são tratados, então, como atividades de menor valor, pois contribuem no desenvolvimento, né, do movimento e do corpo. Essa visão, então, que concebe de forma, né, diferente as atividades do corpo e da mente, ao longo da história da civilização ocidental, erroneamente, né, privilegiou só as operações mentais, que a gente chama,
tratando-as como mais elevadas em razão de uma suposta função cortical superior, secundarizando as ações feitas com o corpo, concebidas como menos importantes, né? Apesar das escolas e dos educadores ainda persistirem na prática pedagógica fundamentada nesse engano, né, nós ainda podemos afirmar que o funcionamento do sistema motor, gente, ele é extremamente complexo. Ele interage com o sistema perceptivo, né, exige uma coordenação diferenciada e integrada de uma imensa variedade de componentes neurais e musculares. Que quando a gente fala do jogo simbólico, né, é uma outra versão, ela está presente nas práticas também escolares. Nessa perspectiva do jogo simbólico, né, as brincadeiras e os jogos são propostos só como meio para equilíbrio e a recuperação psicológica. Esses momentos servem para a criança, né, extravasar as emoções, as frustrações e os próprios sentimentos traumáticos, né, causados por situações do cotidiano ou na escola. Essas situações lúdicas são oferecidas nos espaços internos ou externos, né, da instituição educacional e compete aos professores o oferecimento de materiais, então, adequados e tempo para a criança, nessas situações, né, ela se restabelecer, renovar-se, né, equilibrar-se frente às imposições do meio. Uma outra tendência norteia uma importante parcela de práticas educativas nas esferas dos jogos. Tem uma visão, então, que concebe as atividades lúdicas de origem biológico-natural e o seu aparecimento se dá em razão da maturação das crianças. Os adultos, eles não atrapalham, eles não impedem, contudo, né, não interferem, não influenciam e também não enriquecem as atividades. Eles apenas observam e garantem tempo e espaço para que elas aconteçam. O que acontece? Observa-se nesse tipo de tendência, tanto na educação infantil, né, como nas séries iniciais do ensino fundamental, que os próprios espaços privilegiados são, né, os parques, as salas de aulas, as quadras, os pátios, os gramados e as próprias caixas de areia que a gente tem. As crianças, elas reproduzem nos jogos apenas aquilo que é instigado pelo espaço e pelo material colocado à sua disposição. Ou então, as atividades que aprenderam de maneira informal, na rua, brincando, né, em casa, ou mesmo por influência, né, da televisão, entre outros instrumentos da mídia. Os professores, eles não exercem qualquer tipo de interferência por considerarem o jogo como atividade de natureza biológica e não como resultante da aprendizagem social. Isso, né, já era nos implícitos, já desde o referencial curricular lá, no eixo brincar. Esse documento defende a concepção do jogo infantil como uma atividade interna da criança, né, e vai basear-se no desenvolvimento e na imaginação, na interpretação da realidade, sem ser ilusão ou mentira. Então, o que acontece? A brincadeira é vista como um cenário no qual a criança, a partir do seu nível, do seu desenvolvimento, né, ela atua com significados, imagens, relaborando conhecimentos, valores, sentimentos. Quando a criança brinca ou ela joga, ainda destaca o documento, né, que a gente havia citado, que a criança ele transforma esse objeto ou animal ou pessoas, lugares e coordena diversas experiências, através principalmente da memória e da imaginação. O momento de brincar, ele pode ser visto, então, vamos dizer assim, como um laboratório, um espaço, né, de experimentação ali, no qual a criança pode ensaiar, errar, sem a pressão do mundo adulto. A criança, por meio da linguagem simbólica, ela utiliza-se de objetos, insere-se no mundo da cultura, né, constrói seu pensamento, lida com os sentimentos e amplia principalmente as relações sociais. Considerando, né, gente, a especificidade afetiva de cada criança, emocional, social e cognitiva, né? Principalmente as crianças da série infantil, né, das séries iniciais e também das séries iniciais do ensino fundamental. As experiências oferecidas em forma de brincadeiras, elas podem ser um privilegiado recurso para a formação da cidadania, né, para o desenvolvimento psicológico e da personalidade da criança. Também os brinquedos, eles funcionam, a brincadeira, né, como uma forma particular de expressão, de interação e comunicação. Segundo o documento ainda, o jogo e a brincadeira, eles não são então apenas uma necessidade da criança, mas um direito. No Brasil, esse direito está garantido, né, por diversos instrumentos legais que a gente conhece aí, já desde os direitos humanos da criança,
a própria Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quando diversos instrumentos legais, né, como esses, tentam então preservar um direito básico, gente, é sinal que ele não está plenamente assegurado. A responsabilidade pela formação da criança não é apenas da escola, né? Muitos de nós achamos isso, mas deve ser compartilhada também pela família. A criança ela é concebida, então, como um sujeito histórico e social que possui uma natureza singular. Isto é, ela pensa, gente, sente o mundo de um jeito próprio, né? Tem a sua família como um ponto de referência. A interação, desde o nascimento, né, e também a interação com pessoas, com objetos, ela cria, então, necessidades e motivos e desperta na criança a curiosidade. Isso faz com que motive essa criança a conhecer o mundo, né, natural, o mundo social, os objetos e ainda amplia as relações sociais. Para isso, é necessário que a gente encontre sempre o equilíbrio, né, sempre móvel, né, no cumprimento das funções pedagógicas e contribuir para o desenvolvimento da subjetividade, para a construção do ser humano autônomo e criativo. Bom, depois dessa discussão, pessoal, nós chegamos ao final de nossa aula e eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez pela atenção. Eu peço também que não esqueçam de participar, né, do nosso primeiro fórum de discussão. E qualquer dúvida, vocês já sabem, entre em contato por meio do Fórum Tira Dúvidas. No mais, uma boa semana de estudos para todos e até a próxima aula.